Boa noite, amigos do Trilha Espírita. Hoje, dia 24 de novembro, estamos aqui novamente para fazer uma live com a Vanessa Garcia, do nosso projeto Emoções que Curam. Eu vi que a Vanessa aqui já entrou, eu vou convidá-la. Aqui. A nossa convidada lá dos Estados Unidos. Deus prepara todas as coisas, né? Maravilha. Oi, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, nossa convidada importada? Oh, meu Deus. E eu preocupadíssima com a diferença dos horários. Eu falei, meu Deus, eu vou me perder aqui, mas deu certo. Ah, sim. Não, a espiritualidade conduz tudo. E ainda mais um estudo desse de tão alto valor assim emocional, né, para nos ajudar na nossa evolução. Eu estava hoje lendo um pouco, falei, meu Deus, como todos nós precisamos ter acesso a esse estudo, como a humanidade precisa, né, Vanessa? E é tão interessante porque o próprio termo emoções híbridas, olha o que é isso, né? A gente hoje sabe que esse termo híbrido é usado em vários contextos, mas falar de emoção com esse olhar é profundo. Sim. É E difícil. olha só como que tá meu livro. Olha isso. Todo. Será que eu preciso estudar, amiga? Olha só, da cura do egoísmo, ó. Ai, Então, boa! eu vou presentear minha filha quando ela tiver uns 15 anos. Ela tá aqui, ó. Leia. Ou vamos estudar juntas, né? Ai, ai. Mas como toda live, nós iniciamos com uma prece. Vamos então serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, equilibrar a nossa respiração e nos colocar aqui a serviço da espiritualidade, a serviço de um bem muito maior. Jesus, querido amigo, nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos sobre as emoções, sobre a cura, sobre o acolhimento, o alto amor, para que tudo isso possa nos ajudar nessa evolução e que nós possamos chegar ao nosso objetivo, que é a de ascensão ao Pai. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Que a espiritualidade bendita possa, através dos seus anjos, fazer chegar até aqueles que necessitam esse estudo, essas palavras, que possam despertar, que este conhecimento possa libertá-las das amarras e libertá-las por uma vida muito mais feliz, muito mais plena e muito mais cheia de amorosidade. Obrigada, Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Minha amiga, emoções híbridas. Nossa, cada frase que a gente lê aqui tem é uma surpresa, né? Então, por isso que o meu livro está ficando todo rabiscado. Não existe um ponto importante, todos são. Então, a palavra é sua, fique à vontade e nos, é, nos ajude a entender o que são essas emoções híbridas. Bem, vamos lá. Esse tema, ele é aparentemente simples, mas ele é verdade, porque é o começo de qualquer do nosso espírito, da nossa compreensão, para começar a serenar a emoção, né? E começar a ver nela um instrumento
de cura. Lembrando que aqui a gente fala, olhando pela luz da doutrina espírita, a gente precisa entender que a cura é o nosso processo de evolução. E o que nós precisamos ter dentro de nós, em termos de percepções, do que eu estou curando afinal? Né? Se eu penso que eu sou um ser que está em evolução, que cada encarnação que eu tenho é uma oportunidade de crescimento. Eu estou andando, eu estou caminhando, eu estou trabalhando em qual direção? E por que a emoção ela é tão importante nesse processo? Primeiro a gente tem que lembrar que nós somos criaturas humanas. E como criaturas humanas, vocês vão me ver falando sempre isso. Temos um sistema integrado. Nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos um espírito, que na condição de alma precisa ser olhado, tratado e cuidado como tal. Então, essa percepção, ela traz a força do espírito. Porque eu consigo entender que eu preciso aprender a trabalhar com essas forças. Porque são forças. Meu corpo tem força, minha mente tem força, a minha psique tem força. Né? E se eu ficar muito em um contexto só, eu vou acabar desequilibrando mais facilmente o meu sistema. Né? E aí o eixo, a saúde mental que a gente precisa tanto, já fica comprometido. Porém, se eu começo a entender, e vou falar muito aqui à luz da doutrina espírita, por quê? Porque quando você pega um conteúdo como esse, por exemplo, para mim que sou psicóloga, ele é diferente. Ele é muito diferente, entende? A começar que ele cita que no Hospital Esperança tem 88 tipos, né, de novas emoções. Entende? Então, quando a gente fala de emoções, a gente precisa lembrar que a emoção ela é uma resposta, muitas vezes orgânica, do nosso cérebro, tá? A situações, a estímulos. Então, nós vamos nos emocionar o tempo todo. Isso é uma questão orgânica nossa, da nossa estrutura. As pessoas confundem um pouco com sentimento, eu não vou nem entrar nisso para não confundir. Eu acho que o mais legal é você entender que você vai responder a estímulos, tá? Na maioria das vezes ambientais e alguns são subjetivos, tá dentro de você. Você vai ter uma emoção que tem um significado só para você, mas você vai ter. Então nós somos cercados por emoções. Funcionamos com as emoções. Na psicologia tradicional, passando rapidinho, a gente hoje fala muito em inteligência emocional e gestão das emoções. Por quê? Porque ela leva ao autoconhecimento. Eu vou entender o meu repertório, ou seja, comportamental, como eu lido com o mundo, a partir da compreensão de como eu respondo emocionalmente às situações. Uma música, uma presença, enfim, aí é tudo que nos cerca. Tem o poder de trazer uma emoção para nós. Quando o livro fala da emoção híbrida, e aí a gente precisa entender pelo menos um pouquinho, eu escolhi uma forma só de olhar para o híbrido para ficar mais fácil, que é o latim, né? Que é mestiço, né? Ele usa a palavra mestiço, mulato, então ele descreve a palavra híbrida. Eu acho que para nós vai ficar mais fácil, para a gente entender. Que o livro está falando, então, de uma emoção que veio de algum lugar, que não é pura, tá? Então, por aí, a gente já pode começar a tentar entender, por exemplo, a abertura do livro, que cita o Evangelho no capítulo 11, o item 8, né? O Lázaro traz para nós... Agora, Vanessa. Hã? Melhorou? Me ouvindo? Melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho. Tá baixinho, mas deu para te ouvir. Então, a gente vai... Ouvir. Então, toca aí. Então, vamos lá. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, que são os sentimentos, né? Sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso. Como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Isso aqui é praticamente um resumo do que a gente vai conversar, e eu achei importante ressaltar,
porque de uma forma, como sempre, muito poética e profunda, fala do quanto a gente precisa conhecer-se. E eu estava falando sobre a importância da gente compreender sempre sentiremos. Por quê? Porque faz parte da nossa constituição. Agora, o que eu vou sentir vai vir muito da emoção inicial. Porque a forma como eu vou processar essa emoção é que vai dar o tono sentimental, que é o que o Evangelho é. Para que nós possamos instinto primitivo, nós precisamos aprender a trabalhar. O que as pessoas confundem como num processo psicoterapêutico? Vai todo mundo achando que não vai ter mais aquela emoção, não quer mais ter aquela emoção. E às vezes é frustrante descobrir que você vai ter aquela emoção. A interpretação que você vai fazer da emoção é o grande gatilho. Gatilho para quê? Para cura. Qual cura? Alívio, mudança de comportamento, recomeço. Eu não mudo aquilo que eu não entendo. Então, se eu não entendo quais são as minhas, qual é o repertório de emoções, ou seja, como é que eu reajo aos estímulos da vida, e aqui eu posso pensar em tudo. Desde da forma como você lida com você mesmo, você mesma, a forma como você lida com as pessoas da sua família, a forma como você lida no seu trabalho, no seu estudo, enfim. O que você cria de expectativas, o que você não cria de expectativas, porque algumas pessoas se protegem tanto que elas deixam de viver. Então, assim, muito importante, quando a gente pensa nesse capítulo em especial, porque ele traz a transformação de uma emoção que deveria ser natural e simplesmente um indicador do que você pensou, do que você sente em relação àquela situação. Ou seja, a emoção é essencial para que você entenda, por exemplo, o que te deixa com raiva, o que te deixa com tristeza. Ele usa uma expressão aqui muito interessante, azedume, né? Ah, Acho muito legal. O livro fala. achei muito interessante. E assim, aí eu fiquei pensando, buscando no meu repertório o que era o tal do azedume, né? E ele simplificou, na verdade, frustrações, né? Mau humor, que são reações que nós temos, que são naturais. Porém, todas elas precisam, olha a expressão que forte, precisam começar a ser conhecidas. Porque, por exemplo, como é que eu vou me posicionar diante de uma situação na vida se eu não paro nem para refletir se aquela raiva que eu sinto é desproporcional para a situação? Ou se aquela raiva que eu sinto, eu trato todo mundo da mesma forma, inclusive pessoas que não fizeram nada para mim. Percebe? Então, se eu não tenho essa tomada de consciência, se eu não compreendo as minhas emoções, eu não entendo no que elas se transformaram. E quando ele É, híbrida, é nesse sentido, porque a emoção ela tem uma função inicial, seria autoconhecimento, né? E a partir daí eu fazer todo um processo de avaliação e de percepção, que isso é ruim, que vale a pena. E aí eu vou controlando meu primitivo já, porque eu estou usando o racional. E aí eu pego esse carinha maravilhoso que é o nosso cérebro e começo a trabalhar com ele nessa enxurrada de reações físicas que o corpo vai transmitindo e eu consigo ir conversando a parte de frente com a parte de trás. Razão e instinto. E aí eu vou ficando mais serena para pensar sobre como eu fico, como eu reajo, porque o mundo vai vir. As adversidades estão aí o tempo todo. Elas não vão mudar porque a gente sofre. Elas vão continuar, porque faz parte. Então, agora, a forma como eu vou trabalhar isso na minha vida, isso é o grande diferencial e isso é o que nós temos como ponto de evolução. Estou falando de evolução, se a gente olhar para
criaturas humanas, saúde mental. Porque isso é... Agora, o livro traz isso de uma forma muito bonita, muito interessante, né? Porque ele começa falando sobre a importância de domarmos o nosso primitivo, e aí, de alguma forma, ele vai explicando que a emoção híbrida são as constelações de sentimentos e emoções passaram a gravitar no universo interior e profundo da alma, como expressões dessas mutações na forma de sentir e perceber o que se passa no reino do coração. É isso que a gente está. O que eu É tenho? isso. E se a gente olhar também à luz da doutrina espírita, tem coisas que a gente passa nesta vida que a gente não entende. O tamanho da proporção emocional, né? A intensidade do ódio de uma pessoa. Às vezes é muito complicado quando isso é da mesma família, né? Você fala, gente, mas é uma raiva, né? São pais e filhos que não se amam. São situações tão difíceis de serem compreendidas que quando você vai para a doutrina, você vai ver como é bonita essa oportunidade, entende? De você trabalhar o seu positivo. Porque às vezes o outro não vai, 99% do outro não vai acompanhar. Nós somos muito solitários. Existe um grande amigo espiritual, que é o Pai João de Angora, ele fala solidão. Por quê? Porque o amar é uma competência individual. Se o outro vai me amar, é uma outra história, né? Mas a capacidade de desenvolver é seu. E isso ninguém vai tirar de você. Porque a paz que você vai ter com isso também é o que Deus quer que a gente atinja. Entende? São os pastos verdejantes, né? Que eu preciso saber chegar até eles, senão a gente não chega. Então, assim como na natureza, na ecologia emocional, existe o tóxico e o reciclável. Sementes boas e sementes impróprias para germinações de frutos saudáveis. Então, o que ele está pedindo que a gente reflita aqui? O que eu faço com as minhas emoções? E aí ele pede para que a gente compreenda. Ele trouxe 5 só, mas são bem interessantes. Que a gente possa começar a perceber até que ponto você já está nesse híbrido. E há quanto tempo você está girando em torno de um híbrido que você não tem consciência e não precisa ser assim. Então, perceber que eu estou vivendo uma emoção híbrida é entender que eu não estou usando a função real da emoção. Compreender a psicopatologia em que eu estou inserida por conta de fazer esse movimento. Eu fiz uma mutação. E com isso, traz mais vivências anteriores, muitas vezes, e fica fixada a fatos onde ela não consegue evoluir nessa existência. Porque ela está muito mais nas questões híbridas do que num contexto de aprendizagem e de poder Vanessa, atual. assim, eu acredito que muitos de nós, né, não, tá me ouvindo? Tô. Ou tá muito baixo? Tá ouvindo? Ah, ótimo, agora tá bom. Por exemplo, aqui que ele fala, né, ela fala das emoções primárias, né, medo, tristeza, alegria, amor, raiva, que são instintivas. E as híbridas dessas emoções, né, o azedume, a angústia, a insegurança, a vaidade, a insatisfação. Para muitos de nós, isso causa surpresa, porque deveria ser matéria, inclusive, de currículo escolar, né? Porque nenhum pai, assim, pelo menos a grande maioria, eu não tive essa educação de falar, ó, esse sentimento é isso, esse sentimento é aquilo, isso que você está sentindo. Normalmente o pai e a mãe falam assim, engole esse choro, né? E vida que segue. Agora, eu queria te pedir, assim, se a gente pode fazer um estudo miudinho, por exemplo, da azedume, de cada uma delas, sabe? Para a gente ir construindo passinho, porque o mais importante é a gente aprender. Se não der para terminar nessa live, a gente continua na próxima, tá? Vamos pensar o seguinte, por que eu fiz essa introdução? Porque você não vai olhar para o seu azedume como azedume. Se você não estiver entendendo que você já produziu uma híbrida em cima, por exemplo,
Deixa eu botar meu aqui, ó, da raiva. Entende? Então, eu preciso compreender que na linguagem deste livro, ele traz de uma forma muito bacana, muito didática, o que que eu estou fazendo com a minha emoção. Porque se a raiva, num posicionamento saudável, estipula fronteiras e limites e me auxilia a compreender se alguém está me invadindo, vamos lá, isso aí deveria ser uma função da raiva, função saudável, entende? Aqui no livro, pela visão espírita, está dizendo essas bagunças, vamos dizer assim, mutações, né? Onde a gente transforma a raiva em outras coisas. E a raiva perde a função inicial. E é para todos. Enquanto criatura humana, nós precisamos aprender a trabalhar com a integração dos nossos sistemas. Vocês vão sempre me ver falar sobre isso. Por quê? Porque eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho uma psique, uma emoção que vai trazer emoções. E a minha história de vida vai fazer com que eu faça ações em algumas emoções. E eu não consigo alterar o meu repertório comportamental. Entende? E aqui no livro, eu ri na hora que eu li Azedume. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto um híbrido de raiva com essa criatura Azedume. E eu confesso que eu tive que parar, me abrir, ser flexível para focar no livro. Entende? E aí, com isso, eu já faço meus mergulhos, né? Eu já fui vendo tanto que eu estava sendo preconceituosa, rígida ou não, percebe? Então, depende muito de como a gente se permite estar na tá? Então, quando a gente começou falando sobre emoção, rapidinho, pincelando, depois a gente falou um pouquinho sobre esse termo híbrido, a parte interessante do Evangelho que pede que lutemos contra os nossos instintos primitivos. Começamos a entender que estamos num analfabetismo emocional, entende? A gente começa a vir para uma gestão do agora, né? Gestão do agora, mas com esse olhar, qual? O espírito é quem fala. Por quê? Porque ele tem uma bagagem e muitas vezes se continua rígido na forma de ser, né? Por conta de emoções que são híbridas. Bom, um pouco mais claro? Eu, Sim, sim. então, Quando você falou, inclusive, que tem pessoas que não têm expectativa nenhuma, né? Eu me lembrei de muitas pessoas que fogem das emoções, parece que querem, não aprofundam, né, no sentimento, então cria uma couraça, assim, para não sentir nada. Passar, não ser atingido, né? Não quer se envolver, às vezes, no relacionamento. Ah, não quero me envolver, porque eu tenho medo de me machucar. Ou, ah, eu não gosto muito de ter muita amizade, porque a gente sempre se decepciona. Então, tem esse outro lado também. mas vamos pensar, se a gente começar a olhar, tá, para aquilo que nós também já pincelamos hoje, sobre a forma como as pessoas se posicionam, entende? E o que cada comportamento diz sobre cada um, né? O importante é que a pessoa queira entender sobre isso. Porque senão ela vai se fechar mesmo, porque emoção dói. Emoção vem com reações que são físicas. Olha o sistema integrado de novo. O coração dispara, a vergonha, a bochecha fica vermelha, entende? A pessoa treme, a voz não sai. Então, assim, as emoções têm um impacto muito forte. Tanto que quando a gente está instrumentalizando um paciente, por exemplo, dentro de uma abordagem cognitiva, a gente precisa que ele comece a reconhecer esses sintomas, para depois falar do pensamento, entende? Para depois trabalhar o sentimento. Por quê? Porque ele fica impactado com o que ele está sentindo ali na hora. E na maioria das vezes, no superficial, que é no físico. Então, É o que Lázaro fala aqui, né? No princípio, os instintos, depois as sensações, que é o que você trabalha primeiro, para que ele consiga entender o sentimento, é isso? mais ou menos isso. Essa construção, entende? Então, quando a gente, se eu não entendo esse processo e não entendo o que o livro está nos alertando no sentido de ser uma emoção híbrida, que é uma linguagem nova, né, de uma certa forma,
você não entende a força do teu espírito nesse sentido. Por que que quando você vem com essa noção de evolução ou que você crê no processo reencarnatório, você começa a entender que são dores, entende? Que muitas vezes você faz trocentas terapias e parece que não vai ainda assim. É porque está num lugar muito mais interno, que é na capacidade de amor. E essa capacidade, essa alfabetização, ela é da alma, à luz da doutrina espírita. Então, dependendo do processo do espírito, ele pode tentar muito, mas se ele ainda está analfabeto, ele não compreende. E aí ele só entende? E aí pode vir outros processos, cobrança, culpa, sabotagem, dominação, não necessariamente. Então, assim, esse campo, quando a gente olha para as doenças mentais, entendendo com esse prisma, vai ficando mais fácil para a pessoa se ali. Peraí, qual é a minha dificuldade com o amor, então? Entende? Tá, e é o que eu volto a falar, a solidão, né? A capacidade de ela é sua. Esse desenvolvimento é seu. E à medida que você vai tendo consciência disso, você vai ser mais responsável. E aí a vitimização, veja bem. Existem pessoas que são vítimas em situações, sim, tá? É diferente. Mas essa vitimização, ela começa a se tornar enfraquecida. Você vai entendendo a sua responsabilidade nesse. Porque, por exemplo, a gente falar do azedume, eu achei muito bonitinha essa palavra, para ser sincera, eu nem conhecia muito, a não ser com comida, né? São antigos, tá azeda hoje, acordou azeda hoje. E assim, de uma rosa está escrito aqui, né? O azedume é como uma reação alérgica, indicando que algo não está nos fazendo bem. É um indício de que está havendo repetição de comportamentos nocivos à nossa paz e, portanto, uma indicação de que necessitamos alterar algo em nosso. Possivelmente trata-se de uma velha forma de reagir a determinadas situações ou talvez uma insatisfação crônica com alguma pessoa ou acontecimento repetitivo, podendo também ser um sintoma da frustração. Aqui eu acho legal entender o que ele quis dizer com isso, né? Fala mais um pouquinho, mas eu penso que os pontos mais interessantes são eles. Fala da sobrecarga, fala do estresse que o azedume causa. Por isso que eu brinquei, que eu falei que eu tive que traduzir o que era o azedume dentro do que eu conhecia, porque eu fiquei perdida. Confesso que eu fiquei perdida. E aí eu parei, eu entendi, eu falei, gente, eu vi que ele era um híbrido da raiva. Aí eu lembrei do mau humor, né? Aquelas pessoas que são irritadiças, que são explosivas. Aquela que nada tá bom, né? Que são reativas, né? Que são... A pessoa não pensa. Você fala oi, ela já tá... Ela nem escuta o que você tá dizendo. E muitas vezes nós estamos assim também. Entende? Daí a expressão azeda, né? Que é aquela coisa que foi assim, causa essa sensação aí. Então, esse azedume é uma emoção híbrida da raiva. Na verdade, ele dizia, pelo menos eu acho que é interessante para a gente. A importância de perceber quais são as situações que nós estamos com descontentamento. Quantas vezes estamos descontentes com rotinas, pessoas, situações, mas existe aí uma obrigatoriedade, enfim, né? Várias situações que você precisa pensar sobre. O que gera o azedume? O que faz a pessoa responder desta forma? Ela não ter a flexibilidade de compreender que existem saídas, existem possibilidades. Então, muitas vezes, um não bem faladinho, sem explicação, tira o azedume. Aquela sensação do eu vou ter que organizar, tomar uma decisão. Com raiva. Se eu estou com raiva, mas eu estou saudável emocionalmente, eu já aceitei as minhas raivas, eu converso com raiva, eu vejo se ela é grave, tanta raiva assim. Será que essa situação precisa de tanta raiva? Eu com raiva reajo de que forma?
agressiva, eu fico azeda, eu fico procrastinada, eu fico deprimida, a energia vai embora. Enfim, olha quantas emoções que vão derivar de uma. Então, o que é bonito nesse livro que eu achei interessante é ter essa perspectiva de comunicação. O que eu faço quando eu não identifico uma emoção original que deveria me curar? Porque se eu tô com raiva, em algum lugar vai ativar. Agora, se eu estou num processo já de amadurecimento, se o meu espírito já está com uma humildade no sentido de entender que eu sou somente um aprendiz, que eu não sou melhor do que ninguém aqui na Terra, só posso estar talvez alguns degrauzinhos vindo e voltando mais vezes, e assim, do nosso amado Chico Xavier falar, a poeira, eu sou uma poeirinha, entende? E era de uma grandeza de alma, de amorosidade que eu não me lembro, né? Tem muito, mas assim, tão pertinho de nós, né? No Brasil e tudo. Então, tipo assim, é interessante quando você começa a tentar fazer essa compreensão. É ir além. Porque senão fica aquela coisa egóica que a gente já falou na outra live. A pessoa não consegue nem se permitir entender que o egoísmo é uma sementinha das coisas que eu gosto, que são importantes. Quando eu vivo em função disso, eu saio da função original do egoísmo, pelos olhos do livro. Tá? A gente tá Sim. no livro. Então, é muito interessante nesse livro, porque tudo tem uma razão, tudo fica poético até, porque tem alguma coisa, Verdade. até as dores, os erros, falhas humanas, elas vão ganhando esse olhar, que é o olhar da compaixão, que nós não temos. Então, pensar no azedume é pensar em uma emoção derivada da raiva. Que a Quando a raiva deixa de ser raiva, virou híbrida, virou azedume. Entende? Então, como você te deixa com raiva? Qual é o teor dessa sua raiva? Se você tivesse que qualificar, quantificar de 0 a 10. Exercício interessante. Quando você faz, tem situações que você fala, nossa, 9 por causa disso. Entende? Aí é o que Lázaro traz no Evangelho, né, no capítulo 11, né, no versículo 8, que é quando fala, controla teus instintos, aprende a sentir, né, porque não tem problema, porque nós vamos. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu consigo pedir desculpa depois? Eu consigo aceitar uma desculpa? Entende? Consigo fazer disso um processo de cura para minha vida? Ou eu vou ficar nada nessa situação híbrida, nesse azedume, por exemplo, onde eu não vou utilizar uma emoção que deveria curar, justamente eu acabo usando ela para me adoecer. Eu faço uma leitura disfuncional. Eu li a tabelinha que é para fazer uma A Tereza disse que vai ter que fazer uma tabelinha dos graus da raiva. Mas é bom fazer, isso são exercícios. A gente está trabalhando, por exemplo, com a questão de agressividade, eu sempre falo da escada, né? Eu gosto de uma metáfora de escada, degrau. Vamos tentar não subir o degrau, porque quando chega no terceiro degrau, a coisa já desandou, já não está ouvindo mais, você já está batendo uma porta, você já xingou. Tem pessoas que é no primeiro degrau, entende? Então, o controle do impulso, ele é uma coisa muito, que exige demais autoconhecimento. Agora, por outro lado, eu estou autoconhecendo o quê? Emoção. Então, para eu fazer gestão de emoção, que a gente fala muito na psicologia tradicional, falar sobre inteligência emocional, é partir para a prática. E muitas vezes eu tenho que pôr no papel, porque tem que sair do abstrato, do interior, para vir para um concreto. Aí eu consigo entender melhor. Isso é físico, isso é neurológico, o cérebro trabalha. Senão, nossos instintos vão dominar. Aí as couraças, muito bem a expressão da defesa, elas vão
ter sobre. Deu para clarear um pouquinho o azedume? Sim, é uma dica assim, o dia que a gente acordar com azedume, a gente tentar ficar agridoce para depois ficar doce, né? Né? Então, é importante essa percepção que a irmã se traz de tentar entender a dor e acolher, né? Porque normalmente nós queremos fugir daquele sentimento. Muito interessante. Cada vez eu me encanto mais. E então, o azedume é o híbrido da raiva. E a angústia, lindona? Angústia, a dona Angústia. A dona Angústia, ela é um híbrido do medo, Eu né? jurava que era do controle. Mas veja bem, a angústia, na verdade, desculpa, ele é um híbrido da tristeza, tá? A angústia, ela é um híbrido da tristeza. A angústia, ele fala aqui que é um sentimento derivado do medo da morte. É bem forte essa colocação, tá? Por quê? Podendo ser a morte de desejos, de projetos, de ideais, da alegria e do prazer. Quando você, Jane, trouxe a questão controle, eu penso que a tristeza vem pela nossa consciência de que não temos controle. Existe o desejo, percebe? Morreu o desejo ali do controle. Né? Entende agora o que ele quis dizer com... Por isso que ele usa a angústia como tristeza, como um híbrido da tristeza. E sob esse olhar, lembrando que nós estamos estudando o livro, sobre esse olhar, é muito interessante olhar a angústia como um híbrido, uma transformação, uma mutação da tristeza. E uma das maiores causas disso é justamente essa sensação da perda de alguma coisa. E você tem razão, pelo menos na minha percepção também, essa consciência da nossa impotência, muitas vezes, né, da nossa incapacidade, muitas vezes. Por isso que fica essa sensação de tristeza muito grande, porque nós precisamos lidar com a angústia, de uma forma geral, ela está um vazio. A impotência, né? A impotência diante de um problema. Isso acontece pela nossa interpretação, que é uma híbrida. Aqui pelo livro é um híbrido. Entende? Eu me torno triste porque eu sinto angústia e eu tenho consciência em algum lugar que eu não posso fazer. Alguma coisa morreu, alguma coisa acabou, alguma coisa vai acabar. Ou seja, é como se você estivesse antecipando já que não vai ser da forma como você gostaria. Então você já sente. Tanto que quando a gente para pensar, o que você tem? Ah, eu estou angustiada. Geralmente tem alguma situação que está sem desfecho ou está para sair um desfecho. É alguma coisa que você ainda não tem. Tanto que em termos de força, é um dos sentimentos mais terríveis para lidar. Porque não tem o concreto. Nem a perda propriamente dita. Eu vou usar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para compreender. Por exemplo, alguém que está com um parente num hospital com uma doença. A angústia da espera, a angústia de não saber o que vai acontecer, pais que estão para se separar, a angústia que os filhos sentem durante o processo, por exemplo, ou as pessoas envolvidas, tudo que tem uma resolução que não chegou ainda, é muito mais prejudicial emocionalmente do que a situação propriamente dita. Porque quando a situação se concretiza, você vai ter que usar outros recursos para elaborar aquela dor. Mas a situação já está ali. Então, o que eu fazer? E na angústia existe o vazio da certeza, o vazio da possibilidade. Então, é um dos sentimentos mais difíceis para trabalhar, inclusive, por exemplo, em terapia, para o paciente. Imagina isso, se a gente pensar agora nesse contexto maior, nesse mergulho espiritual que a gente está fazendo, entender a Ô, Vanessa, e a cura é a gente desenvolver a paciência e a fé. São dois sentimentos que a gente pode aí acalmar o nosso coração,
Porque toda vez que eu estou muito angustiada, eu penso naquela passagem de Jesus no barco, né? A Tereza está aí assistindo, ela sabe. Toda vez eu fico falando, parece um mantra. Olha, Jesus está no barco. Então eu lembro lá dos discípulos com medo de morrer, de afogar lá na tempestade, e Jesus vem e acalma a tempestade. Então, é uma passagem que diminui essa minha angústia, aumentar a minha fé. Então, mas cada um tem sua percepção, né? O Evangelho fala para todo mal tem um remédio, que é a fé. Na psicologia, na saúde mental, de uma forma geral, a gente fala do fator de proteção que a fé é capaz de gerar. Porque a pessoa, quando entra num estado de oração, meditativo, enfim, ela traz efeitos muito. O cérebro produz ali hormônios, enfim, capazes de nos acalmar através da respiração. Então, novamente, olha a integração aí do sistema. E o quanto a fé, nesse sentido, ela é, sim, capaz de auxiliar, de dar suporte. É muito importante. Inclusive, pessoas que passam por estágios graves de depressão, a gente sabe que quando tem o fator de proteção da fé, fica mais fácil, né, a gente trabalhando o que ela tem na vida dela, para que ela enxergue. Uma coisa interessante que eu acho aqui da angústia, aqui fala da mudança de rota, né? A mudança de caminho, que é um sinalizador importante para que as pessoas entendam que esta emoção, na função cura, digamos assim, no modo cura, ela vem apenas para nos indicar que estamos com um comportamento, uma forma de pensar, muitas vezes com expectativas altas, com necessidade de controle, traduzindo isso, tá? E ao mesmo tempo, ela nos mostra que alguma coisa não está boa. Então, eu trabalho e sinto angústia. Eu vou fazer alguma coisa, eu estou angustiada. Aprender a fazer a leitura dela. É para saber se eu estou sendo muito exigente, se eu estou tendo expectativas muito altas em mim, justamente estar sempre num patamar extremamente alto de cobrança, de expectativas, de perfeccionismo. Ou não, eu estou infeliz mesmo. É um lugar onde eu sou maltratada, é um lugar onde financeiramente não tem mais me trazendo respaldo. Enfim, eu preciso, por exemplo, estar muito atento, porque a angústia é um sinalizador que o vazio entrou. Agora, se eu fui para a função híbrida, ela não vai ter a função certa de me prestar atenção. Ela vai trazer uma tristeza e ela vai me paralisar de alguma forma. Porque aí eu já entrei num contexto de dor. Percebe? Já é uma emoção híbrida, ela foi transformada. Então, pelo olhar do livro, a gente deveria entender a angústia como um sinalizador de rota. Estou no meu caminho. Porque quando a gente está bem, a gente tem paz. Né? Coisas, os problemas são digeridos com mais paz. Ou seja, eu não preciso adoecer para ter problema. Eu tenho os picos emocionais, que são normais, lembra? Eu vou sentir, faz parte da vida sentir, mas eu vou processar isso mais rápido, eu vou buscar soluções, eu vou focar no problema. Isso vai me ajudar, não a... Daí eu já faço uma leitura sentimental, afetiva, e a partir daí, da minha e da minha alma, ainda infantil, aí eu começo de negacionismo e de adoecimento. Perfeito, perfeito. Vanessa, para a gente encerrar hoje, nós temos ainda 8 minutos, mas podemos ir um pouquinho adiante, tá? Vamos falar sobre a vaidade, aí a gente deixa o restante para a próxima, que daí termina o capítulo e faz as considerações finais na próxima live. Mas eu acredito que nessa ainda podemos falar sobre você, né? Falar sobre a vaidade. O que é a vaidade? Essa cara, porque eu não vi o tempo passar. Quando é bom, a gente não vê o tempo passar. Fala, Jane, porque você sabe que eu vou embora. Não gosto de conversar, não gosto de falar, né? Não gosto.
Eu Isso é ótimo. A vaidade. A vaidade é a mesma coisa do egoísmo, quando a gente viu a cura do egoísmo, né? É tão interessante porque a gente tem uma leitura sempre negativa. É como falar do ego sempre de uma... Tudo tem uma função. Quando a gente Sim, pega o livro e começa a entender e compreender, principalmente à luz da doutrina espírita, a importância de cada etapa, você vai vendo que tudo é muito organizado, até a própria vaidade, né? A vaidade, ela é um híbrido da lei. Quando eu olhei também, eu falei, nossa, vou ter que ler de novo, de novo, de novo. eu também fiz isso. Assim, a vaidade é um híbrido da alegria. Porque, vamos lá, você você ficar vaidoso no sentido de engrandecido, agradecido, feliz, com feitos que você faz, isso é importante para a autoestima. O auto-amor também, um dos pilares é justamente você conseguir reconhecer valores em você. Sim, Isso para mim, auto-amar, ter consciência de coisas que eu sou capaz de fazer, ficar feliz com os meus méritos. Então, essa vaidade, nesse sentido, ela é positiva, ela é importante. Eu preciso ficar vaidosa com o trabalho que eu dei conta de terminar, né? Com alguma coisa que eu consegui lutar dentro de mim e vencer, com aquela dieta que eu não consegui, mas aquela dieta que você quer, né? Tá dando certo. Então, tipo assim, são coisas do seu dia a dia e da sua... No momento que você se torna disfuncional, você saiu desse lugar que seria saudável, alegria, né? Autoconhecimento, autogratificação, mas dentro da normalidade. O que é a normalidade? Eu não julgo ninguém a partir disso, eu não me torno um algoz crítico, eu não acho que eu sou melhor, eu não preciso ter todo do aplauso e reconhecimento. Não é por aí. sem ostentação, né, Vanessa? Eu não estou fazendo isto para dentro. É uma coisa sua com você. Aquela hora que você acorda de manhã, ele fala assim, eu te amo, entende? E você se acorda. Nós vencemos, né? Você conversa com a sua criança interior e fala assim, te peguei no colo hoje, deu certo, você conseguiu fazer aquele trabalho. Ah, Então, eu posso te dar um exemplo pessoal, porque diz que no último capítulo tem que compartilhar, né? Eu todo ano faço um propósito no fim do ano que eu vou para academia, tá? Todo ano, estava cansada já, academia, academia. E eu estava comentando com meu marido essa semana, eu falei, bom, esse ano pelo menos não vai estar mais nos meus projetos ir para academia, porque eu consegui ir para academia, né? Então há 3 meses eu estou conseguindo ir, levanto de manhã, dá aquela preguiça, falo, Jane, não é opcional, então eu vou e volto feliz, falar, ai, mais um dia que eu fui, porque é isso, né, Vanessa? A conquista diária do que a gente se propõe. é como você, quando a gente estava falando na live do egoísmo, são as pessoas que têm percepção das fronteiras, as minhas fronteiras. Até aqui tá tudo bem, não invade, nem vou deixar invadir, mas isso de uma forma saudável, porque quando você tá bem com você, essa alegria, né, que deveria, a vaidade que deveria estar na alegria, e só é nesse sentido, ela cura. É uma hora que você está feliz com você, é uma hora que você se abraça, é uma hora que você fala, ai, consegui, né? Então, nesse sentido. Agora, no momento em que você não se torna alegre com suas conquistas e você se torna escravo de resultados, principalmente para o externo, onde você está vivendo em função disso, e hoje nós, com os De likes, likes, né? De likes. as relações líquidas, né, onde as pessoas são muito frágeis nos afetos e nos vínculos, não vai para a vaidade e a alegria, que é a que cura, que é a emoção ordinária que cura, e a pessoa vai para essa mudança aí, né? Então é muito interessante, eu achei muito sensível a forma de abordar
Vaidade como um híbrido da alegria nesse sentido. Foi uma mutação. Aquilo que deveria nos causar uma sensação de alegria acaba nos deixando escravos da necessidade de alegrias, mas que não estão vindo de você. Entende? De uma forma saudável. Aqui ela fala também que a vaidade em excesso, né, em desequilíbrio, ela demonstra uma, uma estima pessoal muito baixa, né? Que ela quer, ela precisa da afirmação do outro, ela precisa tipo, aparecer muito, então isso demonstra uma carência. Quem está E quem tá bem, não faz esse movimento. Por isso que eu te falei, é muito diferente você estar alegre com uma conquista, com uma vitória, com alguma coisa que teve toda uma dedicação pessoal, entende? Se tiver o reconhecimento do outro, ótimo. Se não tiver, ótimo também, porque você sabe o seu caminhar. Agora, quando a gente vai para esta vaidade tóxica, não tem alegria, tem uma alegria momentânea, é uma recompensa imediata, na verdade, um buraco de vazio grande existencial, porque a pessoa fica presa ao outro nesse contexto, né? Porque precisa da aprovação, precisa da aceitação. A pessoa faz tudo para, o objetivo acaba sendo mais um externo. E tem essa coisa, aí o ego vem de uma forma narcísica, né, egocêntrica, enfim, começa a vir as doenças associadas ao comportamento do egoísmo. É diferente, né? Então, é confuso isso. O que esse livro se preocupa é que todos nós devemos nos amar. Então, não tem problema você ficar feliz e vaidoso momentaneamente com uma conquista que você foi capaz de fazer. sim, sim. Isso é alegria. Isso é ficar vaidoso consigo, mas no sentido saudável. No momento em que eu uso isso para ferir, no momento que eu uso isso para subjugar, ou que eu tenho isso como uma estratégia compensatória de um vazio existencial, que aí eu preciso que você me aprove, eu quero que você me aprove, eu estou escravo do meu É, instinto primitivo, porque a partir daí eu vou sentir raiva de você, eu vou sentir azedume cada vez que você não der um like em mim, entendeu? Eu vou ter expectativas altíssimas sobre o meu rendimento, eu não vou me permitir nunca que o meu cabelo saia do lugar. Enfim, a pessoa vai saindo e fica no material. Vamos lembrar que nós estamos no espírito. E eu acho que para encerrar, é isso que eu gostaria de falar. Como é que a gente cuida? Quais são os verdadeiros valores que alimentam? Quais são as pessoas que são realmente importantes na sua vida? Quais são os seus comportamentos que elevam você para um estado de paz, um estado de escolha de consciência de paz? E é por isso que a bondade, né, a doçura, a benevolência nesse sentido, não é o auto-amor é para, porque a partir disso você vai ser muito vigilante nas suas condutas e muito atento à quebra da homeostase, que é isso, esse equilíbrio interno. A tua paz é o bem mais precioso que você tem. E aí você vai começar a observar a tua emoção e o que você faz com essa, para que você busque de forma saudável estar realmente consciente, com a razão. Um dia você deu um exemplo de uma pessoa que logo pela manhã ela vê uma foto e vai passando o dia e ela começa a ficar triste, triste, triste. E chega ao fim do dia, ela vai passar limpo, querer saber o porquê daquela tristeza. E aí ela faz esse link com a foto, que foi aquela foto que trouxe sentimentos que ela não, assim, na correria, muitas vezes a gente leva o impacto e não sente na hora também, né, Vanessa? E aí você trouxe esse exemplo que eu achei bem bacana, de acolher, falar, não, mas por que que eu tô triste? Por que dessa tristeza? O porquê desse azedume? O porquê dessa ansiedade? Na verdade,
como falamos no início, as emoções elas vão estar aí o tempo todo conosco. E é uma natural. Agora, o processo, o significado emocional, vai vir aqui, eu tenho como aprender a monitorar isso. Inclusive, aí são vários relatos. Teve uma, eu não esqueci nesse dia, tem uma paciente que falou para mim, o que foi? O que aconteceu? Ela falou, o problema foi eu. Eu olhei para ela, né? Ela falou assim, não, eu sou muito exigente. Meu Deus, como eu sou crítica. Você me chamou de cactus? Eu sou pior que um cactus. Aí ela começou, né? E eu deixei ela fazer tudo aquilo. Eu falei, tá, Eu já caí quase. tá bom. Eu falei, ok, descobrimos a origem de coisas muito importantes, mas o mais importante ainda não é que você é um cactus, é o que você vai fazer com isso. Porque você tem escolha de continuar sendo cactus ou deixar de ser cactus. Entende? E ao mesmo tempo, não pode deixar do dia para a noite, porque se aqueles espinhos estão ali para proteger, tem uma função. E a gente precisa respeitar. Você precisa respeitar. Nós precisamos respeitar. Porque senão fica um tom muito pesado de cobrança, sabe? Que no final deixa a pessoa pior ainda. A questão é, o que eu vou fazer com o que eu descobri? E entender que tem escolhas e que está tudo bem. Está tudo bem. Assim como está tudo bem. A coisa mais linda e a mais difícil é você se permitir enxergar. Então, no momento em que você fez esse exercício, as outras coisas, depois que você toma consciência, treino, é treino. O próprio amor é treino. Entende? A trabalhar o seu melhor, trazer o seu melhor, isso são escolhas. É o orar e vigiar que Jesus falava, né? Agostinho fala bem, todo dia à noite, faz uma reflexão, como foi seu dia, faz todas as possibilidades. Então, velho, e olhar com ele, você vai ver que tem várias técnicas de reestruturação cognitiva. Só que você tem que aprender a traduzir aquilo ali. Então, por isso que eu falo, a alma precisa de paz. E a paz, ela vem do sentimento da amorosidade. Agora, se eu tô rústico ainda, eu preciso pelo menos entender que eu tô rústico. E depois aprender. Poxa, o que eu posso fazer, né? Por onde que eu recomendo isso? Então, as coisas e o espírito, quando ele começa a despertar dele, o que ele fazia antes, e que ele tem consciência, ele já não consegue mais. Porque entra a questão da energia, entra a questão das sintonias, entende? E uma vez que você experimenta sair do calabouço, é um instinto de vida, que o Freud também fala, interessante, é natural que a gente comece a, pelo menos, a ter uma noção que ele existe. Né? Verdade. Um holofote tacar na cara da pessoa também resolve poucos, da crisálida, né? Minha amiga, vamos parar por aqui hoje, então. Aí continuamos na próxima live, na última quarta-feira do mês de dezembro, já entre o Natal e o Ano Novo. A partir da insatisfação, então. Ixi, essa é boa. Gratidão, Vanessa, gratidão, viu? Nossa, só Deus para lhe pagar toda essa sua dedicação, né? Esses desafios que a gente tem aqui com a internet. Agora falou, realmente está cortando um pouco a fala, mas a gente estica o ouvido aqui, tenta compreender, porque realmente a gente está hoje com problemas de conexão, mas tudo vai melhorar, se Deus quiser. Minha amiga, um grande beijo no seu coração. Gratidão mais uma vez. Vamos digerir tudo isso, né? E nos preparar para a próxima live. Grande beijo. Fica com Deus. Gratidão a todos que estiveram conosco. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, lindona.